Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi no decorrer da minha vida espiritual e da minha vida ministerial. A frase é a seguinte: não basta apenas ficar mais velhos, nós precisamos encontrar a maturidade. A sua idade não determina em qual estágio de maturidade você está. Fica aqui com a gente que hoje a gente vai falar sobre estágios de maturidade. Nós chegamos numa fase aqui da nossa caminhada do Celebrando Restauração, através dessa jornada Alegria que Restaura, que nós estamos linkando, fazendo uma ponte entre tudo aquilo que a gente tem estudado e os passos também do Celebrando Restauração. E a gente está fazendo essa ponte através do passo de número 4, que diz o seguinte: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Mesmo que a gente não vá para o papel fazer esse inventário, através das partilhas aqui, nós queremos trazer você à consciência daquilo que precisa ser avaliado e partilhado, então, dentro do seu grupo. E para que isso aconteça, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os estágios de maturidade. Como proposta de avaliação, a gente quer também trazer um olhar, um observar bíblico sobre tudo aquilo que a gente está trazendo aqui. E eu quero encorajar você a ler os capítulos de números 26, 27 e 28 do livro de Gênesis, que conta um pouquinho da história de Jacó. Para falar do passo de número 4, a gente está trabalhando exatamente a vida de Jacó. E a gente percebeu e explorou na semana passada um pouquinho disso, mas eu queria me aprofundar um pouco mais hoje, pensando no seguinte: se Jacó fosse determinar qual era o seu estágio de vida, o seu estágio de maturidade enquanto adulto, como é que seria essa avaliação que ele faria de si mesmo? E é interessante observar isso. Ele era um adulto, mas ele agia muitas vezes como uma criança, emocionalmente falando. Isto serve também para nós hoje. Não é a nossa idade que determina o nosso nível de maturidade, assim como a frase que eu citei no começo do vídeo. Não basta só ficar mais velho, só ser mais velho e avançar em idade não quer dizer que você é maduro. Mas nessa busca pela maturidade, a gente precisa olhar para a nossa vida e se autoavaliar. Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Eu sou infantil nas minhas emoções, eu sou uma criança nas minhas emoções, eu sou um adolescente nas minhas emoções, eu sou um adulto emocionalmente falando. Eu quero sugerir para você também olhar as tabelas e os indicadores de cada fase que o seu líder de grupo vai compartilhar com você também. É importante dar uma olhada nisso, porque é uma avaliação bem mais profunda do que aquilo que a gente pode trazer enquanto conteúdo aqui no vídeo. Até porque o conteúdo é muito vasto, é muito amplo. A gente quer trazer aqui uma visão geral sobre os estágios de maturidade, para que você então possa fazer esta avaliação e colocar aqui algumas perguntas de destaque no nosso final para que você possa compartilhar em grupo. O primeiro estágio é o estágio infantil, que vai dos 0 aos 3 anos. Passar bem por essa fase da vida vai ser um degrau que a gente construiu para chegar também na maturidade, na nossa evolução da maturidade. Só que como é que é o comportamento de uma criança nessa fase, dos 0 aos 3 anos? Ela é extremamente egoísta. É como se ela dissesse assim: eu sou o centro do mundo. O que ela precisa nesse momento para se desenvolver bem? Nesse momento, na idade infantil, o fundamental para ela é receber o amor incondicional e a atenção. Por quê? Porque é nessa fase que vai se dar a formação da personalidade, o autoconceito, formação da autoimagem, da autoestima, o reconhecimento. Só que olha que interessante, se a gente não passa bem por essa fase, a gente não consegue subir um degrauzinho no nosso estágio de maturidade. Um adulto infantil que não tenha sido suprido nestas áreas tão importantes quando ele era bebê, sempre será necessitado como adulto. Como assim? Pessoas assim não serão capazes de cuidar de si emocionalmente e nem serão capazes de receber adequadamente as coisas importantes de outras pessoas. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Você consegue se avaliar assim como um infantil emocionalmente falando?
Quando a criança aprende a dizer o que precisa, isso é a marca de que ela chegou no segundo estágio, o estágio criança, dos 4 aos 12 anos. Se na primeira fase ela está dizendo eu sou o centro do mundo, na segunda fase ela abre-se para o mundo. Ela aprende a se relacionar com pessoas, ela tem um senso de valorização, de pertencimento, ela aprende a ter uma comunicação construtiva e assertiva. Olha que interessante, adultos crianças têm os corpos de adultos, como fala o nosso material, mas emocionalmente têm a maturidade de uma criança, sempre egocêntricos. Ao contrário do adulto infantil, que não pode cuidar de si, o adulto criança, ele pode cuidar de si mesmo, mas somente de si mesmo e de mais ninguém. E muitas vezes isso é feito à custas dos outros. Uma perguntinha de avaliação aqui é como você se sente quando alguém, por exemplo, te fecha lá no trânsito. E aí você, na tentativa de revidar, de se vingar, você abre o vidro, xinga, fala. O que você faz nesse momento? Geralmente, nessas perguntas que nós estamos avaliando aqui, é que nós vamos conseguir determinar também que emoção vem, que emoção aflora no nosso coração quando isso acontece. Será que a gente age como um adulto emocionalmente ou a gente ainda age como uma criança emocionalmente? Você vai saber quando alguém mudou de nível de criança para uma fase adulta emocionalmente falando, quando principalmente ela tira a frase eu e coloca a frase nós. Se na fase infantil ela era o centro do universo, se na fase criança ela se abre para o mundo, na fase adulto ela coopera com o mundo. E isso é muito interessante. Ela começa a entender tudo aquilo que precisa acontecer na sua vida. Aqui acontecem as aprendizagens das vivências sociais e afetivas fora do âmbito da família de origem. Busca por amizades, por relacionamento conjugal, aprender a viver em sociedade, comunidade, sair do egoísmo para a vida comunitária, da ajuda mútua, de fazer parte do todo da humanidade. E o quanto essa fase é importante. Ele deve compreender aqui então a sua integralidade humana. Ele é um ser bio, psico, sócio e espiritual. Ele é responsável por si, responsável pelo que pensa, responsável pelo que sente e responsável pelo que faz. Quando essas pessoas que estão vivendo num corpo de adulto estão abaixo da sua maturidade, daquilo que elas precisam ter naquele momento, você vai saber porque ao final das suas interações, olha que interessante, com eles, você nunca vai sentir algo mútuo. Você vai embora sentindo que para manter um relacionamento com eles, você sempre precisará dar mais, ouvir mais ou tolerar mais do que eles jamais estariam dispostos a fazer por você. Conhece pessoas assim? Pessoas que são verdadeiros vampiros emocionais, que sugam totalmente a energia de uma pessoa. Provavelmente ela ainda não alcançou a fase adulta emocional, mas eu te pergunto, será que você também consegue interagir? Será que você também consegue andar mutuamente com pessoas sem somente sugar delas? O último estágio é o estágio ancião. Olha que interessante, esse estágio é muito gostoso de se viver. Ele sabe da sua vida, da sua história, não quer reviver as fases ou aproveitar o que perdeu. Ele é maduro, ele vive o presente com o seu conhecimento e a sua sabedoria. Se torna conselheiro, respeitoso e honesto da família e da comunidade. Pessoas assim querem cooperar com o mundo e passar então a sua sabedoria diante do estágio ou do momento de maturidade em que ela está. Só o fato de estarmos perto dessas pessoas já nos abençoam grandemente. E aqui eu não estou falando de idade novamente, eu estou falando de emoções, de pessoas que conseguiram chegar com a sua idade e com as suas emoções num estágio ancião, um estágio maduro para cooperar e ensinar através das suas vivências. É lógico que não é minha intenção aqui esgotar esse assunto, porque esse assunto é muito profundo. A minha ideia aqui para você, enquanto equipe CR, é poder trazer uma reflexão. Por isso mesmo eu quero sugerir
que você leia sim os quadros indicadores da maturidade que nós vamos passar para você e as competências de cada fase e estágio. Ao assistir esse vídeo, ao ler os indicadores de cada fase, eu quero trazer então uma pergunta para você responder aí junto com o seu grupo no momento de partilha. Como você avalia o seu estágio emocional hoje? Você é infantil emocionalmente? É uma criança emocionalmente? É um adulto emocional? Ou é um ancião emocional? A gente sempre parte do princípio aqui no Celebrando, de que a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Então eu quero te encorajar a viver o quarto passo dentro do seu grupo de partilha e ser sincero na sua avaliação. Você já sabe, eu falo todas as semanas aqui, se você puder, deixa um like aí nesse vídeo e inscreva-se aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. Um grande abraço para você.